Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouco sobre os carboidratos. Eu tô gravando esse podcast para vocês usarem como auxílio para responder o formulário que eu vou enviar, tá bem? Os carboidratos, eles são importantes biomoléculas. Elas também são conhecidas como hidratos de carbono, glicídio, açúcares. São formados fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles são as biomoléculas mais abundantes na natureza. Quais as funções dos carboidratos? A principal função do carboidrato é a função energética, que eu já até havia falado para vocês, que são alimentos que nós ingerimos que vão dar energia para o nosso corpo fazer as funções que ele precisa. Então, a função do carboidrato é essa função de dar energia para o nosso corpo realizar as funções necessárias, tá bem? Entretanto, o carboidrato ele também possui outras funções que vão além de garantir a energia para as células, estando também eles relacionados com a estrutura dos ácidos nucleicos e as funções estruturais. E a classificação dos carboidratos? Os carboidratos eles podem ser divididos em 3 classes. A primeira são monossacarídeos. São carboidratos simples que atuam em blocos monômeros, tá? A partir dos quais são formados outros carboidratos mais complexos. O monossacarídeo é o carboidrato mais simples e através dele vão ser feitos os carboidratos mais complexos, como os disacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos também podem ser classificados de acordo com a cadeia principal de carbono, tá bom? São exemplos de monossacarídeos, glicose, galactose, e frutose. Lembra, o monossacarídeo é o carboidrato mais simples, que através dele vão ser feitos os mais complexos. Esse é o primeiro. O segundo são os disacarídeos. São carboidratos formados por 2 monossacarídeos, que foi os que eu falei anteriormente, por meio de ligações glicodíticas. São exemplos de disacarídeos a sacarose, a maltose, tá bem? E por fim, o polissacarídeo, que são carboidratos mais complexos, formados também por monossacarídeos unidos entre si e ligações glicodíticas, que eu já havia falado. São exemplos de polissacarídeos amido e a celulose, que são o quê? São carboidratos de vegetais, tá bem? Vamos lá. Os carboidratos também podem ser simples ou complexos. O que isso quer dizer? Os carboidratos simples são facilmente absorvidos pelo nosso corpo, enquanto os mais complexos apresentam um processo de absorção mais demorado. Essa é a grande diferença, né? De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, o carboidrato simples são formados por açúcares mais simples, como por exemplo os monossacarídeos, ou por um par deles, enquanto os complexos são formados por cadeias mais complexas de açúcar, por isso mais difícil de ser absorvido pelo nosso corpo. São exemplos de alimentos que possuem carboidratos simples, o mel, a rapadura, bala e doces em geral, tá bem? E já exemplo de carboidratos mais complexos, a gente pode citar os pães, as massas, feijões, lentilha, tá bem? Quais são os alimentos que são ricos em carboidratos? Os carboidratos, eles são encontrados em quase todos os alimentos de origem vegetal, né, que vem das plantas. Isso se deve ao fato de que as plantas produz eles no processo de fotossíntese e armazena o carboidrato como fonte de energia, tá?
Alguns alimentos apresentam uma concentração maior de carboidratos comparados a outros, tá? Entre os alimentos mais ricos que a gente pode estar citando, que são ricos em carboidratos, é o milho, que é um vegetal, arroz, mandioca, batata, inhame. Mas também não podemos nos esquecer dos pães, das massas, dos doces, né? Vale salientar, vale lembrar que os alimentos derivados do leite também apresentam carboidratos, como por exemplo o mel. Tá bem? Pronto, pessoal. O podcast é mais para apresentar os carboidratos mesmo para vocês, tá bem? Se vocês sentirem necessidade, vocês podem procurar outras fontes para conseguir responder o formulário, tá bem? Agora vão lá responder o formulário. Tchau!